Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia fascinante. Vamos descobrir qual é o motor matemático que está por trás das tecnologias que, nesse exato momento, estão redesenhando o nosso mundo. Essa análise, baseada no trabalho do professor Alexandre Pedroso Fernandes, vai te mostrar como aqueles conceitos de matemática da escola são, na verdade, a base de tudo que a gente chama de futuro. Para a gente começar, fica a pergunta: o que será que conecta inteligência artificial, a nova fase da indústria e as metas de sustentabilidade, o tal do ESG? Parecem três mundos completamente diferentes, né? Mas a verdade é que existe um elo muito poderoso e quase invisível que une todos eles. E a resposta, pode acreditar, é o cálculo. Isso mesmo, aquela matemática clássica desenvolvida séculos atrás. Ela é o alicerce escondido que sustenta desde os algoritmos de aprendizado de máquina até a infraestrutura da nossa era digital. Vamos entender como é que essa mágica acontece. Para sacar o futuro da tecnologia, a gente precisa primeiro voltar para o começo de tudo, para a linguagem que descreve o nosso universo, a matemática. É ela o verdadeiro código por trás de toda a inovação. Essa história começa lá na antiguidade com as bases de Euclides e Arquimedes. Por muito tempo, a matemática descrevia um mundo meio estático. Mas aí, no século XVII, acontece uma verdadeira revolução. De um lado, Newton e Leibniz, cada um na sua, criam o cálculo. Do outro, John Napier inventa os logaritmos. E juntos, eles deram para a humanidade as ferramentas para descrever, pela primeira vez, o movimento, a mudança. O cálculo, então, nos deixou uma espécie de caixa de ferramentas fundamental. São funções matemáticas que, como a gente vai ver agora, são os verdadeiros tijolos na construção da tecnologia moderna. Imagina só essas curvas como se fossem as formas básicas que a gente usa para modelar a realidade. Uma reta, uma parábola, uma ondinha. Cada desenho desses, que parece simples, tem um propósito muito específico e poderoso na hora de traduzir o mundo em números. E cada função tem a sua especialidade. As lineares são super diretas. Se a produção dobra, o custo dobra. Simples assim. As quadráticas, essas são as rainhas da otimização, elas que encontram aquele ponto perfeito de lucro máximo. Já as exponenciais capturam o crescimento explosivo, tipo a quantidade absurda de dados que a gente gera por segundo. As logarítmicas fazem o contrário, elas domam números gigantescos para que a gente consiga entender. E as trigonométricas, elas são o ritmo do universo, modelando tudo que se repete, de ondas elétricas a ciclos de mercado. Bom, com essa caixa de ferramentas em mãos, a humanidade começou a construir. E o resultado dessa construção é justamente o mundo digital que a gente vive hoje, a chamada Indústria 4.0. A jornada da computação é uma linha reta que sai daqueles conceitos matemáticos. Dos logaritmos de Napier, passando pelos primeiros computadores gigantes, pela virtualização e pronto, chegamos na nuvem e na Indústria 4.0. Cada passo nessa evolução foi, na essência, uma nova forma de aplicar os mesmos princípios matemáticos. E o impacto disso na prática é gigantesco. Antes, para ter mais capacidade de processamento, a gente falava em semanas de trabalho. Hoje, minutos. A capacidade de crescer, a tal da escalabilidade, era um pesadelo. Agora é automática. E toda essa agilidade vem da aplicação inteligente de cálculos de otimização numa escala que nunca se viu antes. Beleza, se isso foi o que a matemática fez pelo nosso presente, o que será que ela está preparando para o nosso futuro? Vamos ver agora como ela alimenta a revolução da inteligência artificial. Olha, segundo Gartner, essas são as 10 tendências que vão moldar o futuro digital até 2026. E bem no centro de tudo, como o grande motor dessa mudança está quem? A inteligência artificial. Mas o que exatamente move esse motor? E aqui está o pulo do gato. Lá no cérebro da IA, nas redes neurais, existem uns interruptores matemáticos chamados funções de ativação. Pensa nelas como um porteiro. Elas recebem uma informação e, com base num cálculo simples que vem daquelas funções lineares e exponenciais que a gente já viu, decidem se a informação é importante para passar adiante. É esse mecanismo que permite que a rede aprenda. A partir daí, a gente cria sistemas com várias IAs colaborando, usando modelos matemáticos cada vez mais complexos. E se liga nessa conexão que é fantástica. Quando a gente vê um drone ou um robô navegando sozinho, mapeando tudo em 3D, o que ele está usando no fundo? Trigonometria. Os mesmos seno e cosseno que a gente aprende para calcular triângulos são a chave para a triangulação de GPS e para o cálculo de vetores no espaço. É a matemática clássica, de sempre, trabalhando no pico da tecnologia.
Mas essa capacidade de prever e otimizar não serve só para criar tecnologias novas. Serve também para a gente encarar um dos maiores desafios do nosso tempo: a sustentabilidade. Essa jornada para zerar as emissões de carbono é, no fim das contas, um problema gigantesco de otimização. Os dados são coletados por sensores na indústria, por drones na natureza, e aí algoritmos de matemática e IA processam tudo isso para achar o caminho mais eficiente, reduzir o desperdício e transformar os processos. E a urgência disso é real. Só que no Brasil, a demanda de energia dos data centers, que são a infraestrutura da economia digital, deve crescer 1,5 gigawatts até 2029. Sem usar a modelagem matemática para otimizar o consumo de energia desses lugares, esse crescimento simplesmente não se sustenta. E a indústria, claro, já está se mexendo. Como diz o Jorge Souto da Braskem, a IA vai trocar modelos matemáticos fixos por decisões dinâmicas em tempo real. Isso quer dizer mais eficiência, menos desperdício e um processo industrial muito mais inteligente. E tudo isso graças à aplicação avançada do cálculo. Então, no final da nossa análise, o que a gente percebe é um fio condutor muito claro que amarra o passado, o presente e o futuro da tecnologia. E a grande lição é esta: as ferramentas, o cálculo, a matemática, nada disso mudou. O que mudou, de um jeito radical, foi a nossa capacidade de aplicar tudo isso. Com o poder computacional que a gente tem hoje, as mesmas funções abrem um universo de possibilidades que antes era pura ficção científica. E isso nos deixa com a última pergunta, que vai muito além da tecnologia. Se a matemática nos deu esse motor incrivelmente poderoso, capaz de prever, de otimizar, de transformar o mundo, a questão que fica é: quem está no volante? Quem é que define o destino para onde a gente está acelerando com tudo isso? Essa é a reflexão que fica no ar.